Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Eu sou Ian, esse daqui é o meu canal Inglês de Guerrilha, e nesse vídeo eu vou responder a uma pergunta que uma seguidora minha fez no Instagram. Eu vou deixar ela aqui em algum lugar no vídeo, você vai ver ela, mas é basicamente como entender inglês, né? Então, uma coisa que vocês têm que entender é que a perspectiva de vocês sobre entender inglês, ela é equivocada, ok? Você não entende o inglês palavra por palavra, ok? É a primeira coisa que vocês precisam entender. O inglês você não vai entender ele. Se você for partir de que você tem que estudar palavra por palavra para entender, você não vai chegar muito longe. Hoje em dia, no meu nível, eu consigo conceber que eu não entendo palavras, mas os sons juntos. E isso foi tipo assim, foi uma loucura tentar conceber, e eu vou tentar passar essa loucura aqui pra vocês. Muito tempo atrás, quando eu tava nessa jornada, eu tinha essa mesma perspectiva. Eu não conseguia, eu via muita coisa em inglês, mas eu não conseguia entender. Parecia muita baboseira, ok? Mas à medida que eu fui consumindo, eu fui percebendo alguns padrões na língua que ia se repetindo. E é a mesma coisa que acontece aqui. Você não tá percebendo palavra por palavra do que eu tô dizendo, mas sim a relação que cada palavra tem com a outra. E é isso que faz você compreender o que eu tô dizendo. O inglês é exatamente igual. O que você vai precisar? Você vai precisar de tempo, ok? Para consumir uma quantidade enorme de inglês. Você vai precisar de esforço e concentração para diferenciar os sons. E se você quiser ter essa jornada mais rápida, né, você vai precisar entender que quanto mais atenção você prestar nas coisas, mais claras elas vão ficar. E terceiro, você vai ter que entender que o inglês, para você entender ele, você não pode ter uma visão muito engessada da coisa. O que eu quero dizer com isso? Não é um processo de tradução entender o inglês, ok? Ele é um processo de viver mesmo. E quando eu falo viver no meu Instagram, quem me segue no Instagram sabe muito bem do que eu tô falando, é tratar aquilo como uma coisa viva, como uma coisa que respira e ela se modifica cada vez que você observa ela e interage com ela. É isso que eu quero dizer com vivo. Beleza, é isso daí que você tem que entender, tá certo? O que eu tava conversando com um dos alunos meus que me gerou a fazer esse vídeo aqui é que o inglês, ele é a língua padrão do mundo, não só porque, na verdade, a questão era se o inglês é a língua padrão do mundo porque os Estados Unidos é uma superpotência, ou os Estados Unidos é a superpotência mundial por causa do inglês. Porque o inglês, ele é meio que, né, ele reflete a cultura que deu origem a ele, né, o berço da civilização que deu origem à língua. E uma vez que você consegue entender o inglês relativamente médio, você entende que ele é muito simples, ele é eficiente. Na verdade, a palavra para descrever o inglês é eficiente. Ele é uma língua que ele tá naquele sweet spot entre ser belo, né? Não é feio de ser escutado, mas ele não sacrifica a eficiência pela estética, diferente do, sei lá, do português, do francês, que eles sacrificam a eficiência pela estética. O inglês, ele é muito eficiente. Então, voltando ao que eu estava falando antes, se você tem essa ideia de que uma palavra significa uma coisa e uma coisa apenas, isso vai ser um problema para você tentar entender o inglês, porque aquele conjunto de som, ele vai ter que ser relacionado com outras palavras. Então, dependendo do contexto, aquilo pode significar outra coisa. É um exemplo para você entender o que eu estou falando aqui, tentar tangibilizar isso. A fruta, manga,
é uma fruta, certo? Mas ela também é a manga da camisa. Mas pelo contexto que eu utilizo essa palavra, esse conjunto de sons, você vai entender se eu estou falando da fruta manga ou da manga de uma camisa. É isso mais ou menos que eu estou querendo que vocês entendam. Busquem absorver o inglês de ouvido e percepção aberta. Não tenta, o que isso quer dizer? Só isso quer dizer só isso. Não, o que isso quer dizer agora? Como é que as palavras estão se relacionando umas com as outras em determinada frase de um filme, de uma série, sei lá, de um vídeo no YouTube. O que ele quer dizer com isso? Não o que aquilo significa em português, mas o que ele está querendo dizer. Essa é a diferença. E aí, beleza, isso daí é a minha visão. A consequência de você não ter essa visão é o seguinte: você vai ficar frustrado porque você acha que você não está entendendo inglês, mas você não começou ainda nem a consumir inglês o suficiente para saber qualquer coisa, entendeu? Então ou você está muito afobado, ou você tem pouco tempo com o inglês, no sentido de você passa pouco tempo com ele, você escuta poucas coisas, ou você está começando agora, que tá tudo bem também você tá começando agora. Se você tá começando agora, você precisa de paciência e prática. Prática. Tanto de ouvir quanto de falar. Mas, se o seu objetivo é entender, se você começa a praticar uma coisa, falar o inglês, a sua compreensão dele vai vir muito mais rápido, tá certo? Porque se você tá procurando se comunicar, você vai estar procurando necessariamente uma compreensão mais profunda do que você tá querendo falar. O que, consequentemente, te traz um entendimento melhor da língua em si, de como as palavras se relacionam umas com as outras. Ok? Então, é mais ou menos isso. A visão que eu queria passar para vocês era mais ou menos isso de como entender o inglês. Não é palavra por palavra, mas os sons e como esses sons se relacionam com outros sons. Meio que como esse vídeo. Ok? That's it. Thank you.